Aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Tati novamente, e esse vídeo eu quero dar continuidade ao último assunto que a gente abordou aqui no canal. No último vídeo a gente falou sobre qualidade de chamadas, um papo mais teórico, falando um pouquinho sobre o que é jitter, latência, perda de pacotes. Então foi bem mais conceitual, não teve nada de prático. A ideia do vídeo de hoje é ser mão na massa mesmo, ser bem mais prático. Se você não sabe o que é latência, o que é jitter, o que é perda de pacotes, eu sugiro que você volte e assista o último vídeo que a gente postou aqui no canal. Então vamos lá. Vamos botar a mão na massa aqui. Então aqui eu já tenho o meu servidor de teste iniciado. Um outro ponto, para quem é novo aqui no canal, está chegando agora, a gente tem aqui uma playlist só falando de Asterisk, mostrando desde a instalação do zero até a configuração e questões um pouquinho mais avançadas. Então, se você é novo no tema de Asterisk, eu sugiro também que você dê uma olhadinha nesses outros vídeos para entender um pouquinho melhor de como tudo funciona. Se for para falar de qualidade de chamadas, claro, a gente precisa ter uma chamada em curso. Eu vou iniciar aqui o nosso Asterisk. O primeiro ponto que eu gostaria que vocês entendessem é a nossa série de vídeos foi baseada no PJCIP, que é o módulo responsável pelo serviço de SIP dentro do Asterisk. Mas existe um outro módulo, que é o ChanSIP, que é um módulo legado. Lá nos primeiros vídeos sobre PABX, Asterisk, a gente falou um pouquinho disso. Que esse módulo ele foi descontinuado por questões que estava difícil manter ele e foi substituído pelo PJCIP. E eu quero começar mostrando como a gente consegue ver a taxa de perda de pacotes, o jitter e as questões de latência aqui no ChanSIP. Então a gente vai começar pelo ChanSIP e depois a gente vai ver o PJCIP. Então, o primeiro ponto é que eu preciso ter um ramal registrado. Então vou abrir aqui o meu microcip. Então aqui no registro a gente já tem uma informação sobre tempo de resposta. Então a gente pode considerar que seria a nossa latência aqui. A gente consegue ver mais detalhes aqui utilizando o cip show peers. Então aqui nesse comando cip show peers, eu consigo ver a relação de dispositivos que eu tenho aqui nesse servidor. Então aqui no meu caso, eu tenho o ramal que eu registrei, tá no IP 192.168.0.121, trabalhando nessa porta local. Ele está com status ok, com tempo de resposta em 2 milissegundos, que é um tempo ok. Eu vou iniciar aqui uma chamada para a gente conseguir ver alguns indicadores de chamada. Ok, deixa eu atender. Atendida a ligação. Então, SIP, Show, Channels, States, para ver as estatísticas do canal. Então, envolvido nessa chamada, eu tenho dois canais. Então, aqui eu tenho a duração total, a quantidade de pacotes recebidos, quantos desses foram perdidos, a taxa de perda de pacotes recebidos, o jitter dos pacotes recebidos, quantidade de pacotes enviados, a quantidade de pacotes perdidos e a taxa de perda e o jitter desse envio. Então aqui eu também tenho a informação do segundo canal. Nessa última coluna a gente tem o jitter, que é a variação de atraso. Ele é medido em segundos. Então se a gente pegar aqui esse que está com um tempo um pouquinho maior, então eu tenho cerca de 2 milissegundos ali de variação de atraso. Agora a gente vai ver como obter esses indicadores utilizando o PJCIP. Então, abrindo aqui o nosso ramal, a gente tem um registro com algumas informações interessantes, que nem aqui. O que a gente tem lá no ChanSIP como tempo de resposta, o PJCIP é chamado de RTT. Então, a gente está aqui com 4,3 milissegundos. E eu vou fazer uma chamada para a gente ver os indicadores de chamada. Vou pegar aqui. Ok. Chamada estabelecida.
Beleza. O PJ-CIP, show, channels, states. No PJ-CIP eu tenho algumas informações a mais, que nem aqui já ganhou o Bridge ID, na sequência eu tenho o ID do canal, o tempo dessa conversa, codec, quantidade de pacotes que eu tenho aqui recebidos, taxa de perda, o jitter, aqui na transmissão, que são os enviados, quantidade de pacotes, perda, o jitter e o tempo de resposta. Então, aqui no meu tronco, que está apontado para um IP externo, o meu tempo de resposta é em 162 milissegundos. Então, os dados de jitter e de tempo de resposta estão em segundos. Consigo também ver alguns status usando o comando pjcip show hours, onde eu tenho uma lista dos peers, né, ali dos endpoints que estão registrados no meu servidor. Então, aqui no meu caso do ramal 100, o contato dele, ele está disponível. E o tempo de resposta é em 3,4 milissegundos. Eu consigo ver alguns indicadores também de registro. Então, aqui, olha só, eu tenho o meu tronco, ele está registrado. Aí aqui eu tenho o tempo que falta para ele expirar. E aqui eu tenho algumas informações de valores de referência que a gente pode ter como indicadores de qualidade da nossa chamada. Então, latência. Até 120 milissegundos, a gente pode considerar que está excelente. De 120 a 300 milissegundos está aceitável. Eventualmente eu posso ter algum problema de atraso ou interrupção, mas ainda é possível estabelecer uma ligação. E acima de 500 milissegundos fica impossível estabelecer uma chamada. O jitter, até 20 milissegundos. Ok, excelente. De 20 a 30, aceitável. Acima de 50 milissegundos, impossível também de estabelecer uma chamada, fica bem complicado. Perda de pacotes, tem que estar o mais próximo de zero, então zero é o mundo perfeito, seria excelente. Até 2% aceitável. Acima de 5%, a qualidade da ligação fica prejudicada, fica bem ruim. Além de saber configurar um sistema, é muito importante conseguir dar diagnóstico, porque existem duas certezas na vida, né? Uma delas é a morte e a outra é que todo sistema vai dar problema em algum momento e a gente tem que estar preparado para atuar. Mas por enquanto a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida ou tiver uma sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Até a próxima.